Olá, boa tarde, tudo bem, terceirão? Muito boa Oi, tarde, senhor. senhor. Boa Prazer tarde, escutar Boa vocês. Vou tarde, pedir a senhor. gentileza e a educação de vocês que estejam ligadas às câmeras para que a gente possa se ver. Aí, tudo bem, Guilherme, Ana? Tudo certo, senhor. Tudo Oi, bem, senhor. Emily, Bárbara, Tudo bem, senhor? Nívia, Tudo Ana bem, senhor? Júlia. Ah, que legal ver Oi. vocês. Que show, Eduarda. Oi, Ana Copati, Menin, tudo bem? Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem, senhor? E contigo? Tudo ótimo também. Planejamos uma volta, mas acredito que a gente volte logo sim. Trocando a bandeira, nós estaremos retornando nas aulas presenciais. Tomara, né? Já estava empolgado, já estava até com as provas marcadas do 40%, do 60%. Não, estou brincando, mas eu tinha preparado totalmente uma aula diferente para esperar vocês, e daí eu digo, vamos ter que acesso remoto. Mas vamos torcer que passe logo tudo isso, né? E a gente continua se cuidando, né? Vocês também continuem em casa, não saiam, não fazem festas, para a pandemia poder baixar o número, né? E a gente poder estabilizar de volta, né? Uhum. Então tá, vamos ver se alguém entra mais. Deixa eu ver quem está ali, o Júlio, Nicolas, Isadora Camargo, não ligou a câmera ainda, Arthur, João Caio. E aí, senhor, quanto tempo? Tudo bem, Caio? Tudo certo. Tudo. E o teu time, Caio? Hoje vai levantar caneco, né? Danado. Se Hoje Deus não, quiser, hein? né? Hoje Tá tá bem amigo. quietinho aí, eu não vi Vamos lá, nada. né? Tem que estar na briga. Então tá. Bom, pessoal, vou falando enquanto os demais entram. Olha só, o conteúdo que nós vamos abordar agora é um conteúdo, na verdade, segundo ano. Por quê, professor? Porque, na verdade, o ano passado nós tivemos... O nosso tempo foi um pouco curto, né? Apesar de a gente ter trabalhado muita coisa em física, né? Eu estava separando o meu material a semana passada e vendo que eu trabalhei com vocês. Faltou, na verdade, um conteúdo para eu abordar só de segundo ano. Então, por isso que eu vim nessa... Acredito que vai ser umas 2, 3 aulas que nós vamos levar para passar esse conteúdo. Tanta ênfase, porque a gente tem todo o conteúdo do terceiro ano, tá? Mas vai ser um conteúdo também cobrado em avaliação, tá? A gente vai ver um pouco de óptica, tá? Esse é o conteúdo de hoje. Eu tentei preparar uns slides, assim, ó, bem ilustrativos, slides, assim, bem resumido, para explicar e para explanar o conteúdo para vocês, para não ficar cansativa a aula. Vou pedir também a colaboração de alguns alunos para participar da aula, porque tem alguns slides aí que eu vou pedir a participação de vocês. E eu já vou até escolher olhando. Vai ser a Bárbara, que vai participar de um. Não adianta desligar a câmera, tá? Vai ser a Ana Cecília e vai ser a Júlia, tá? Acredito que se precisar de mais alguém, eu vou falar, tá? Mas não é nada do que vocês não... Pra quê? Só fazer uma leitura do slide. Vai ser bem legal, uma brincadeira. Posso contar com vocês? Sim, pode. Então tá. Uma boa aula a todos, então, certo? Podem me interromper ao decorrer da aula. Em 2 momentos da aula vai ter um videozinho curto, tá? De 1 minuto e meio. Vai explanar uma explicação um pouquinho mais complexa sobre os efeitos dos eclipses solar e lunar, tá? Então vai ter uma paradinha para vídeo também, tá? Então vamos lá. O Kailan entrou agora também. Eu vou fazer a chamada, acredito, mais para frente um pouquinho. Eu consigo atingir todos. Vamos lá, então. Todos enxergando a minha tela? Sim? Sim. Uhum. Então, Sim, sim. mesmo
a forma de eu explanar o conteúdo é a mesma do ano passado para vocês, tá? Vou compartilhando a tela e vou explicando. O Scopel tá aí? Não ouvi a voz dele? Gabriel tá no trabalho, senhor. Ah, tá no trabalho. Tá. Então tá, uma boa aula a todos. If you get to hear me now. Então, vou falar sobre a óptica geométrica. O que é a óptica? É a parte da física que estuda a luz e os fenômenos luminosos, tá? Essa teoria corpuscular, ela teve ênfase de alguns cientistas, mas, dentre eles, o que mais se destacou foi Isaac Newton, tá? Que deu continuidade e aprofundou esses estudos. Então, a gente sabe que a luz é uma forma de condução de energia e ela se propaga no vácuo, né? Então, aqui a gente recebe do Sol, né? E a energia elétrica também, que percorre a fiação, ela também é uma forma de luz. Porém, nós vamos estudar depois em presença de energia elétrica, né? Que também envolve bastante conteúdo do terceiro ano. A velocidade dela é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, certo? Então, seria 300 milhões de metros por segundo. É incalculável a velocidade que chega até nós desse raio. Então, acredito que vocês já viram essa constante, né? Por isso que ela é dada como um C aqui, ó. Em determinada fórmula, ela vai aparecer como um C, que é uma constante, tá? E a óptica geométrica, ela estuda esses fenômenos, como o professor acabou mencionando, né? Baseados em raios luminosos, aplicação de lentes, espelhos, telescópios, projetores, prisma. Pode ver quando se fala em óptica, aparece um prisma e aparece um jato de luz passando por um prisma e ele abre várias cores. Vocês já vão entender por quê. Porque, na verdade, a luz branca é a presença, né, de todas essas cores. Ela, juntando todas as cores do arco-íris, forma a luz branca, tá? Então, por isso, esse desenho que muitas vezes é simbolizado. Existe uma grande diferença entre raio e feixe. O raio é o segmento que representa a direção e a propagação da luz. Observam que faz uma coroa ao raio. E o feixe de luz, ele ocorre apenas em uma direção. É como ligar uma lanterna, por exemplo. Ele vai sair exatamente numa direção. A vela, quando acende ela forma um círculo em volta. Por isso que ela é considerada o raio de luz, certo? Bom, feixes luminosos. Os feixes luminosos podem ser convergentes, eles vão convergir apenas a um ponto, divergente, por exemplo, semáforo, ou cilindro e paralelo, que é parecido com o feixe de luz. Existem 2 tipos de fontes de luz. Nós partimos aí o nosso conhecimento. Fonte primária, onde ela possui luz própria, ela não depende de um corpo para ser iluminado, e a secundária, que ela depende de um corpo para ser luz própria. Alguém sabe me dizer, me dar um exemplo de luz primária e secundária? Ou seja, um exemplo de luz própria e um exemplo de luz imprópria? Pode falar. O sol é luz primária, senhor. Oi, Isa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? E exatamente, o sol é luz própria, luz primária. E um exemplo de luz secundária? A lua, senhor. Oi? A lua. A lua, exatamente. Ela depende do sol para ser As iluminada. nuvens Isso também. mesmo. Isso também. Vocês, eu também, digamos, a nossa tela do smart, do tablet, ela depende de uma luz para ser emitida até nós. Isso mesmo. Então, fontes de luz são corpos capazes de emitir luz, seja dela própria ou refletida. Então, exemplos de luz primária. Aqui nós temos sol, chama de uma vela, lâmpadas de filamento, o que mais ali? O vagalume, são exemplos de luz própria, tá? Ou seja, luz primária. Luminescentes, algumas características dela. São luzes de baixas temperaturas, ou seja, elas podem ser classificadas em fluorescentes ou fosforescentes. Fluorescentes, quando emitem apenas
enquanto durar o agente excitador, tipo as lâmpadas fluorescentes. É aquelas lâmpadas brancas, por exemplo, tinha algumas na escola. Tu liga, ela leva um tempinho para acender, tá? Depois, lâmpadas fosforescentes emitem luz por um certo tempo. Aquelas saídas de emergência, por exemplo, tem aquelas placas luminosas, ponteiro de relógio, lâmpadas fosforescentes, tá? Então, interruptores também, quando falta luz em casa, pode ver que os interruptores, eles têm uma capa protetora de fosforescente, exatamente para emitir essa luz por um determinado tempo, certo? Essa é a diferença, então. E aqui embaixo da tela de vocês tem os exemplos. Fontes secundárias. São as fontes que emitem apenas a luz recebida. Infelizmente, eu com a camiseta do Grêmio sou considerado uma luz imprópria, tá? Uma luz secundária. Tá? Então, aqui deu, como alguém citou o exemplo lá, lua, cadeira, roupas, o professor ali, caneta, planetas, enfim, certo? Então, aqui um resumo. Não vou estar lendo ele de novo para não ser repetitivo, tá? Foi tudo que eu falei. Pessoal, esse material, ele vai ser disponibilizado também em PDF, tá? Mas é importante que vocês retomem essa minha aula assistindo e colocando algumas anotações, tá? Em post-it, em tópicos, e provavelmente no momento do nosso retorno, eu irei estar cobrando avaliação e eu vou retomar ele com vocês. Então, é importante que vocês dão uma analisada e uma anotada aí no que não foi passado em PDF, certo? Professor, Oi. a aula Fala, vai ficar gravada? Isso, a aula, o que acontece? Talvez ela demore um pouquinho para eu disponibilizar, tá? Mas eu já conversei com o Gustavo, assim que tiver disponibilizado, eu estarei compartilhando o link lá no grupo de vocês, tá? Na verdade, eu vou salvar lá no meu canal, no YouTube, e disponibilizo para vocês o link, certo? Tá bom, obrigado. Imagina. Bom, importante, meios de propagação da luz. Ocorre 3 tipos de meio. O meio opaco, tá? Aonde a luz bate e não transmite, não passa. O meio translúcido, que ela passa, mas tu não consegue identificar. E o meio transparente, que passa totalmente. Tipo aqui, eu tô aqui no meu apartamento, dando aula, e tá transmitindo, tá bem arejado, tá bem ventilado, janelas abertas, tem um vidro. A pessoa lá de fora tá vendo que eu estou fazendo gestos aqui. Os vidros são transparentes. Agora, o que acontece? Fecha os vidros. Liga um ar, por exemplo, quente, não o ar frio, ar quente. Imagina, vai dar um bafão aqui dentro, vai ficar os vidros com bastante gotículas de calor, vai embaçar o vidro. O que acontece é ficar translúcido. E opaco se eu colocasse uma película no vidro, certo? Onde não vai passar a minha imagem. Então, transparente, translúcido e opaco. Tá aqui as imagens, então, que o professor acabou de comentar. Como eu falei lá no início do prisma de Newton, né, onde a luz branca é a junção, então, das cores do arco-íris. Ela é chamada policromática, várias, tá? Então, várias cores, onde formam o arco-íris. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tá aqui elas, então. Tá aqui o prisma, tá? De Newton, aonde a luz do sol chega até ele, e se tu colocar numa posição aonde que reflete exatamente essa luz, vai acontecer o seguinte, vai passar o jato de luz e ele vai refletir exatamente as cores do arco-íris. Observações importantes. O arco-íris aparece quando a luz branca do sol é interceptada por uma gota de água na atmosfera. Cuidem bem essa palavra, ela é refratada. O que ela é refratada? Ela entra na gota de água e sai. Então, por isso que diz assim, o que acontece? Choveu agora, deu aquele sol, daí muitas vezes aparece o arco-íris, né? Os antigos diziam o seguinte, agora vai parar de chover quando surge o arco-íris, né? Mas, na verdade, exatamente os raios incidindo em determinados lugares, principalmente onde a água é límpida, né? Onde a água é transparente, faz com que dê essa ideia do arco-íris. Principalmente as gotas de orvalho também, acontece bastante. Já comentei, então, das cores. Então, luz monocromática
é quando tem apenas um jato de luz. Então, por exemplo, observam bem o exemplo que eu vou mostrar para vocês, porque vai ter estes exemplos na lista de exercício. Não vai ter o exemplo, vai ter as atividades, desculpa. Eu pego um laser, por exemplo, um laser de cor vermelho. Se eu apontar ele numa superfície onde que é amarelo, esse ponto que ele vai apontar vai ficar preto. Observam que ele vai incidir todas as cores e não vai refletir. Agora, se eu pegar um laser, por exemplo, de ponteira branca, e eu apontar na cor amarela, ele vai apontar exatamente um pontinho amarelo, porque o branco, ele aceita todas as cores e só reflete o amarelo. Viram a diferença? Isso acontece exatamente com as cores monocromática e policromática. Que eu trouxe uma curiosidade também do Deus Vê Tudo para vocês, tá? A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, vezes um ano, 365 dias, vezes uma hora, que é 24 horas. Júlia, tu não pode ficar com sono na minha aula, toma uma água. Vezes uma hora, que é 3.600 segundos. Olha a distância que a luz percorre entre a Terra e o Sol. 9,5, acredito que é trilhões isso, vezes 10 na 13 quilômetros. Essa é a distância. Ou seja, esse é considerado um ano-luz. Então, às vezes, quando a gente escuta um dado, dados principalmente astronômico, o tal lá que foi descoberto, ou uma estrela está a tantos anos-luz da Terra. É exatamente essa distância, certo? Então, é muito, muito longe mesmo. O que o professor acabou de mostrar, tá? Vamos lá. Ilusão de ótica, tá? Não é o que lhe parece. O que você vê nem sempre é o que você pensa. E aprendemos a perceber ou entender o que estamos olhando. Então, aqui algumas ilusões eu trouxe. Vou pedir para a Júlia ler para mim bem rápido. Certo, Júlia? Tá me vendo, né? Tá, sim. Júlia vai ler bem rápido a cor. Tu não vai ler a palavra. Certo? Tá, vou ler a cor que tu me pedir. Isso. Eu só vou passar o mouse aqui, Júlia, Tá. para a gente poder ter a mesma linguagem. Vermelho, amarelo, verde, tá, preto. Tu vai ler a cor, tu não vai ler a palavra. Tá. Marrom, azul, lilás, é para ser um roxo aqui, roxo, vermelho e rosa. Pode começar. Meu Deus, muito difícil. Vamos lá. Pode começar. Ah, tá, eu achei que tu ia botar o mouse, tá. Vai. Vermelho, amarelo, verde, preto, marrom, azul, roxo, vermelho, rosa, verde, é vermelho? Vermelho. É um vermelho. Aquele no rosa ali embaixo é o quê? Vermelho também? É um vermelho, é um vermelho. Tá. Vermelho, azul, vermelho, rosa, amarelo, roxo, verde e preto. Tá, agora eu vou pedir para Ana Luísa ler bem rápido para mim. A Júlia foi na velocidade que ela conseguiu, o máximo que ela conseguiu. Vai ler a palavra agora. Eu, senhor? Isto, Ana Luísa. É para ler a palavra. Isto. Laranja, rosa, cinza, verde, branco, azul, marrom, preto, vermelho, azul, preto, rosa, amarelo, cinza, laranja, preto, verde, marrom e branco. Muito bem. Qual é a diferença das duas leitoras? Por que que uma leu mais rápido e a outra leu mais lento? Respondem. Por quê? Com o nosso cérebro, Júlia. Não te deu um tilt no cérebro aí? Não ficou confusa? É porque tu visualiza ali a palavra, tu já leu o que tá escrito. O que que tu faz? Tu faz uma analogia, né? Uma comparação, né? Tu assimila a cor com a palavra, né? Jamais o vermelho vai ser laranja. Jamais o rosa vai ser amarelo. O que que tu lembra quando fala em rosa? A rosa, né?
Então, vocês observam como o nosso cérebro está viciado, nosso cérebro está acostumado com essa leitura, né? Mesma coisa, eu mostrar uma laranja para vocês aqui e a Júlia me dizer, não, professor, mas isso é uma pera. Não, o nosso cérebro, ele desenha uma laranja, né? Certo? Então, é só uma brincadeira mesmo, tá? Não é difícil. Eu vou pedir agora, quem é a outra pessoa que ia participar mesmo, que eu falei? Era a Ana Cecília e não sei mais quem. Ana Cecília. E quem mais? E a base. Oi. Oi, Ana, tudo bem? Tudo. Ana, eu vou pedir para te ler para nós esse texto, por favor. Meu chapéu. Nosso cérebro. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total, que você ainda pode ler sem problema. Isso é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Show de bola. Já tinham visto esse texto? Alguém? Não. Nunca. Nunca? Tá. E vocês já sabiam disso? Vocês sabiam disso ou não? Já por outros textos parecidos, né? Mas não por outros texto textos específico. Se a gente embaralhar ali, Bauer, se a gente embaralhar o meio e não trocar as primeiras palavras, tu consegue qualquer leitura de qualquer palavra. Bem interessante isso, né? Então, também é uma questão de ilusão de óptica. Aqui também temos umas linhas, né? Elas, na nossa mente, elas parecem tortas, né? Mas elas são retas, né? Elas estão paralelas. Mas se vocês fixarem o olhar para ela, parece que elas estão embaralhadas, né? Bem estranho, né? Muito. Sim, bem estranho. Aqui nós temos uma malha e eu pergunto para vocês, quantos pontinhos tem nessa malha? Quantos pontinhos pretos tem nessa malha? Tem alguns pretos, alguns brancos. Ah, mas vocês conseguem Tem contar? preto? Tem Tem 35? preto? Tu consegue contar? Ah, não. Não, né? Na verdade, não tem nenhum ponto preto aqui. É uma ilusão óptica também que o nosso cérebro faz. São todos pontos brancos. Se tu tapar um lado com a mão e olhar firme, tu vai ver que somente aparece todos brancos e assim sucessivamente. Na verdade, não tem nenhum ponto preto aqui, são brancos. Eu vou sair dessa aula me achando cego, senhor. Bom, aqui nós temos uma imagem também. Acredito que vocês conseguem ver uma imagem dupla, né? Um vovô e uma vovó e também um casal, um homem tocando violão e uma mulher ouvindo, né? Isso. Consegue enxergar essa imagem dupla? Sim. Sim, né? Aqui também temos uma flor, né? E o que nós temos lá em cima na base dessa flor? O que a gente tem? Um casal se beijando. Como a mente de vocês é poluída. Eu Não mostrei é. uma imagem para uma aluna minha de 10 anos do 6º ano. Sabe o que ela disse? Professora, eu só enxergo a flor. Eu digo, tu tem certeza? Professora, eu só enxergo a flor. Eu disse, mas como? Olha um pouquinho assim. Não, professor, tem as pétalas da flor. Eu disse, tá, mas por favor. Daí, não, olha, pode rir mesmo. Daí a mente, determinadas mentes, né? Elas não estão evoluídas, não vou dizer para malícia, né, Júlia? Mas elas não estão evoluídas ainda para ver esse tipo de coisa, entendeu? Então, dependendo a maturidade, tu vai ver apenas uma flor. Já vocês, como são jovens, assim... Ué, senhor, mas só tem a avançados, flor ali. O que tem ali? Ai, Santinha! Tem uma coroazinha aqui em cima. Ai. Bom,
Vamos lá. Voltando à realidade. Chegou, então, de brincadeira. Eclipse. Nós temos 2 tipos de eclipse, o solar e o lunar. Bem importante. Preste atenção na diferença. Aqui vai ter um videozinho. Eclipse, então, é a formação de sombra, região do espaço que não recebe luz. Penumbra é a região que pouco recebe luz. Ela é chamada região parcial que recebe luz. Então, envolvendo o Sol, a Terra e a Lua. Então, vamos para o primeiro. Eclipse solar. Aqui nós temos eclipse solar, onde nós temos a Terra, o Sol e a Lua no meio. Então, a umbra é a região mais escura e a penumbra é a região mais clara, que fica parcialmente no certo? E ocorre sempre na Lua nova. Atenção para o videozinho, então. Neste episódio, vamos falar sobre um dos fenômenos da astronomia mais impressionantes que podemos ver em nosso céu: o eclipse solar. Vamos ver como ele ocorre. O eclipse solar acontece quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, fazendo parecer que o Sol desaparece total ou parcialmente. A palavra eclipse vem da palavra grega eclipsis, que significa desaparecer. É claro que a Lua é bem menor que o Sol, mas como a Lua está bem mais próxima da Terra, dá a impressão de que ela e o Sol são quase do mesmo tamanho. O eclipse solar só acontece quando a Lua está na Lua nova. Normalmente, quando mostramos as fases da Lua, apresentamos a Lua nova, dando a impressão de que ela fica na frente do Sol. Mas a Lua percorre uma elipse no sentido do Equador. E como a Terra tem uma pequena inclinação, a rota da Lua também sofre a mesma inclinação. Mas esta elipse da revolução vai alternando a cada 19 anos aproximadamente, em 5 graus para mais e 5 graus para menos. Então, devido a esta órbita variar tanto, os eclipses não são fenômenos tão comuns. E sabendo desta variação, os astrônomos conseguem calcular a rota e prever quando serão os próximos eclipses. É explicado, então, por que ele é tão raro, né? Porque ele acontece muitas vezes, tem eclipse, aconteceu o ano passado aconteceu ele vai se repetir agora em 2056. Então, observam bem o espaçamento, né, aonde ele volta a ter esse fenômeno, certo? Eclipse lunar. Então, neste caso, a Lua, a Terra, ao contrário do eclipse solar, a Terra está entre a Lua e o Sol, certo? Então, este eclipse acontece sempre na fase de lua cheia, diferentemente do eclipse solar, que acontece sempre na fase de lua nova. Tá? Último. Em nosso episódio anterior, falamos sobre o eclipse solar e como a Lua encobre o Sol, fazendo uma grande sombra na Terra. Desta vez, falaremos sobre outro fenômeno, posicionando a Terra entre o Sol e a Lua. Este alinhamento chamamos de eclipse lunar. Vamos ver como ele acontece. Quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, a sombra da Terra produz 2 áreas. Uma delas é um cone de sombra mais estreito, chamado de zona de umbra, em que a luz do Sol não passa. Se tivermos um eclipse total, é nessa região que a Lua irá se posicionar por completo. E durante um determinado período de tempo, ela estará completamente sem a iluminação do Sol. A outra região é chamada de zona de penumbra. Este é um cone de sombra um pouco maior, mas não tão escuro. Em um eclipse que a Lua se posiciona na zona penumbral, não podemos diferenciar sua iluminação apenas olhando para ela, pois a quantidade de iluminação que ela perde é muito pouca. Ao contrário do eclipse solar, o eclipse lunar
pode ser visto de qualquer parte do hemisfério que esteja voltado para a Lua. Outra diferença entre o eclipse solar e o lunar é que os eclipses solares costumam durar apenas cerca de 7 minutos, enquanto o eclipse lunar pode durar pouco mais de 3 horas, embora a fase total dure cerca de 1 hora. Acredito que o vídeo ficou bem ilustrado, né? E vocês conseguiram entender bem a diferença. Bom, fenômenos de propagação da luz. A luz ela se propaga dentro de 3 fenômenos. O primeiro fenômeno de reflexão, ela bate e volta. Tipo numa superfície lisa, refletora, ou seja, ela vai bater o raio e vai voltar. Depois, no outro fenômeno, o fenômeno de refração, tá? Que ela vai bater e vai desviar, que é o que acontece com o jato de luz do arco-íris, que é a luz, ela bate e refrata. O que é refrata? Ela faz um desvio dentro dessa superfície. E a absorção, que ele bate e não volta, tá? Ou seja, ele simplesmente absorve. E como eu falei para vocês, ó, então um jato de luz, aquela hora que eu falei do laser, peguei o exemplo de luz branca. Se eu colocar um jato de luz branca numa superfície azul, qual é a cor que vai refletir? A própria azul, porque as outras vão ser absorvidas. Tá? Elas não vão ser refletidas. Reflete apenas a cor da superfície. Alguém vai falar? A reflexão pode ser regular ou difusa. Tá? Regular ocorre apenas em superfícies lisas e polidas. E a difusa ocorre a partir da superfície onde o raio que incide, ele não fica claro. Eu vou mostrar para vocês um desenho aqui. Ó. Olha só, regular. Pode ver que todos os raios são regulares. E olha a difusa agora, são irregulares. Tá? O mesmo raio que bate, ele não vai sair no mesmo ângulo. Quando eu falo que ele não é regular, ele não tem a saída de menos 1 ângulo. Ele entrou com 30, saiu com 30. Não, ele vai entrar com 30, vai sair com 45. Ela não é clara, essa reflexão. Aqui está um exemplo prático. Então, acima de vocês tem reflexão regular. Observa que nós temos ali uma montanha sendo refletida numa superfície límpida, uma água transparente. Dá para ver exatamente o contrário. Agora, olha aqui embaixo, aonde provavelmente a iluminação não está clara. Fica uma reflexão que difusa, certo? Então, o professor explicou lá na teoria, agora estou mostrando na prática. A refração é o fenômeno no qual um feixe de luz propagando em um meio atinge uma superfície de separação entre os dois meios e passa a se propagar pelo outro. Então, isso que eu expliquei com a luz lá, ó, do arco-íris, ela vai bater e vai refratar, ela volta dentro da superfície. A absorção, ela não vai refletir. Roupa preta e no sol, por que esquenta tanto? Porque absorve e não reflete. Vai com uma roupa no sol, não esquenta tanto. Ela absorve e reflete, né? Princípios da óptica. Princípio retilíneo da luz. Em um meio transparente e homogêneo, a luz se propaga sempre em linha reta. Vamos essa palavra, sempre em linha reta. E temos um exemplo aqui, vai surgir uma fórmula de uma aplicação, tá? Primeiro princípio da propagação retilínea, tá? Então, aqui nós temos o objeto, tá? Imagina um objeto, uma pessoa. Aqui nós temos a imagem desse objeto invertida. Aqui a distância da imagem e a distância do objeto. Essa câmera escura foi feita em 2018. Não foi pela turma de vocês na Feira de Ciências que alguém construiu uma câmera escura? Na rua? É da turma de vocês, sim, é da Laura... Eu acho que é da Laura Azevedo ali, do Léo, da época. Foi construir uma câmera na rua, ou é da 322, eu não sei, na Feira de Ciências. Daí iam lá na rua, ficavam parados e alguém entrava dentro dessa câmera escura e via uma imagem invertida. É exatamente o princípio, porque o nosso cérebro ele enxerga de cabeça para baixo. Quem desvira isso,
Na verdade, a nossa imagem é invertida, né? O nosso cérebro que faz essa inversão. Os nossos olhos enxergam de cabeça para baixo. Quem faz a inversão é o nosso cérebro. Isso é comprovado cientificamente. Então, aqui está o exemplo da câmera, tá? Quando ela passa, vamos supor que esse orifício seja o nosso olho. Quando ele passa pelo nosso olho, ele recebe invertida a imagem. E quem desvira é o cérebro. É muito louco isso. Então, aqui temos a fórmula, tá? Quem é que está riscando na minha tela aqui que eu já vou descontar a nota? Aqui nós temos a fórmula, então. É uma regrinha de 3, tá? O objeto, a imagem, a distância do objeto e a distância da imagem. Bem tranquilo de aplicar a fórmula, tá, pessoal? Não é difícil, ó. Então, aqui nós temos, por exemplo, um prédio com uma altura de 1,5 m, a sombra do objeto, do prédio, né? Tá? Depois, a altura da estaca, que seria, vamos supor, a imagem aqui, e a distância dessa estaca aqui, tá? Que é a sombra. Então, seria a altura, dá para usar, na verdade, semelhança de triângulos, né? Que seria a altura maior dividido pela altura menor. Sombra maior dividido por sombra menor. Também dá para utilizar esse conhecimento matemático. Então, aqui temos outra aplicação, tá? Eu quero descobrir nesse caso, deixa eu ver, determine a altura do edifício, ó. Então, aqui H sobre 1,6, ó, altura maior sobre a altura menor, sombra maior sobre a altura menor. Faz a regrinha de 3, vai dar 14,4. Então, esse edifício tem 14,4 metros. Bem tranquilo de resolver. Segundo princípio da reversibilidade da luz, tá? Como a luz é considerada uma onda, né, que nós já estudamos ano passado, ela só transporta energia. Portanto, quando dois raios se cruzam, acontece a interferência. Então, isso acontece quando você se olha no espelho, vocês enxergam a sua imagem. Claro que aqui ele não está enxergando a imagem dele, né? Nada a ver, né? Mas aqui o cachorro, aqui, a mulher está vendo a criança que está atrás no banco, né? Então, esse é o princípio da reversibilidade, onde reverte essa imagem para você. Independência da luz é o último princípio, tá? Quando dois ou mais raios se cruzam, cada um se movimenta independente do outro. Pode observar, ó, que tem um raio aqui onde eu estou passando a minha caneta, um raio luminoso amarelo e um azul. Um está passando para o outro sem influenciar aqui embaixo a chegada dele, tá? Então, é chamado independência luminosa aqui. Que existe o cruzamento de um raio pelo outro sem interferir na sua projeção luminosa, né? Refração da luz. Então, como eu falei já anteriormente, né, que a luz refrata, ela passa de um meio para outro fazendo essa volta, tá? Podemos, então, conceituar o fenômeno de refração pela variação de velocidade. Muito importante isso, pessoal. Quando a luz passa de um meio para o outro, ela muda a velocidade. Muda sempre para menos. Então, está vindo uma luz lá de 300 mil quilômetros por segundo. Se ela chega aqui, numa folha de papel minha, e vai passar no momento que ela troca de um meio para o outro, ou vai passar, por exemplo, para a água, tá? Uma superfície, ela vai mudar a velocidade. Existe uma mudança de velocidade. Por isso tem a palavra aqui, ó, variação de velocidade, tá? Então, tá aqui, tá? Aqui eu peguei o exemplo do ar e da água, principalmente acontece nesses meios, tá? Aqui, refração sem desvio, ela ocorre perpendicular quando tu direciona uma luz perpendicular e quando tu direciona uma luz, na verdade, na diagonal, ela vai refratar. Então, refração sem desvio e refração com desvio. Muitas vezes, vocês podem fazer essa experiência em casa, colocar um objeto dentro da água, principalmente num recipiente cilíndrico transparente. Parece que o objeto está quebrado. O exemplo do lápis aqui. Pode ver que tem uma ilusão ótica. Por quê? Exatamente por esse meio aqui, ó, pela refração do desvio. Dependendo da forma que tu enxerga, vai ter esse desvio, né? Tá? A mesma coisa o pássaro, né? O pássaro também, muitas vezes, ele tem dificuldade em pegar um objeto que está... um animal lá embaixo na superfície, porque ele vai bater na água e muitas vezes dá essa ilusão ótica. Ele
pode ser que o animal esteja aqui e o pássaro dá um mergulho aqui. Então, acontece isso devido ao princípio de refração da luz, tá? Outro princípio bem nítido, a questão do asfalto, quando está muito quente, você já deve ter notado, de olha para o asfalto, parece que o asfalto está fervendo, está levantando um monte de... Está levantando, parece que foi derramado água no asfalto. Vocês podem observar que tem umas... fica... Não é um vapor no asfalto, e dá essa ideia que está molhado o asfalto, e, na verdade, está molhado, né? Parece umas poças de água, mesmo muito quente, tá? Isso acontece também pelo princípio da absorção. O asfalto absorve e dá esse aspecto, tá? É isso então, terceirão, tá? Explanei um pouco. O material já vou deixar disponível para vocês lá, tá? E assim que na outra semana eu disponibilizo a lista de exercício para vocês. E qualquer dúvida podem me chamar. Vou pedir que vocês liguem a câmera para eu fazer uma foto nossa, tá? Para eu postar. É rapidinho. Se eu mandar essa foto para alguém de vocês que têm mais prática do que eu, vocês marcam os colegas e me marcam a escola, pode ser? Ou fica difícil? Pode ser. Pode ser? Pode. Então tá. Vamos lá para a foto, então. Pode fazer uma pose bem... Deixa eu tirar de novo, porque a Isadora não saiu. Nicolas, vai ligar a câmera. Arthur, Pedro, Lucas, Júlio. Aí, vamos lá. Pose. Tirei. Pessoal, alguma pergunta a mais? Não, por enquanto não. Estou ansioso para ver vocês lá na escola. Nós fazemos a nossa quarta-feira temática, tá? E quem poder fazer uma formatura show também. Quem sabe tudo volta ao normal aí com a chegada da vacina, tá? Vamos ficar aqui, certo? Um abraço para vocês, então, e tudo de bom, tá? Valeu, tchau, tchau. senhor. Abração. Obrigada. Valeu, um abraço.